Glória a Deus! Que maravilha! Diga, minha boca é profética. Estamos na década de Pei. Pei é o número 80 em hebraico. A letra Pei. Nosso tema do ano qual é? Juntos? Década. Leia. Abrir a boca em sabedoria divina ou ficar de novo. Década de abrir a boca em sabedoria divina ou ficar calado. Amém. Começamos a ministrar isso desde trombetas. Então nós estamos na estação de falar o que ouvimos de Deus. Declarações, década de declarações e década de decretos. Estamos apenas reforçando o que temos dito ao longo deste novo ano, nova estação, novo período, nova década. Temos estado a falar nas últimas semanas sobre este assunto e começamos a falar sobre declarações e decretos, que são decretos proféticos. E hoje vamos entrar na terceira parte, que é como fazer decretos proféticos. No domingo passado, trabalhamos sobre o que é um decreto, o que é o profético, que são os decretos proféticos. E hoje vamos retomar de onde deixamos, porque somos chamados nesta década a abrir a boca, proclamar, profetizar, decretar, trazer à memória as promessas de Deus. O texto base que temos usado, vamos todos ler? Também decretarás uma coisa, e ela lhe será estabelecida, e a luz brilhará sobre os teus caminhos. Para fazer um link com a semana passada e esta, vamos repetir alguns pensamentos. Que o primeiro é este, leia. Deus deu ao seu povo autoridade real e poder legislativo através do domínio. Segunda declaração, o exercício dessa autoridade é feito através de palavras declaradas. Deus tudo criou pelo poder da palavra. Deus governa pela palavra. Deus deu ao homem a autoridade. O homem deveria governar também pelas palavras. O homem foi feito um espírito falante. Ele tinha acesso à jurisdição celestial. E por essa autoridade trazia o que estava na jurisdição espiritual para mudar as coisas da jurisdição da terra. Ele perdeu essa autoridade, mas Cristo Jesus, o segundo homem, o último Adão, entra na terra como um espírito falante. Aleluia! E trazendo dessa atmosfera espiritual para mudar a realidade terrena e depois nos devolve o que fomos, daquilo de que fomos destituídos lá no Éden. Terceira declaração, o que você decreta hoje é a realidade em que viverá amanhã. Diga, minha palavra profética molda o meu destino. Destino da minha família e o destino da minha nação. Eu preciso hoje me posicionar, porque o amanhã depende do que eu estou fazendo hoje. Recordando, definimos uma definiçãozinha curta de decreto. O que é um decreto? Uma ordem formal e autorizada com força de lei. E o que é um decreto profético? Vimos aqui o que é o profético. Toda a palavra de Deus é profética.
pois ela expressa o seu próprio querer. Mas o que é um decreto profético? É uma declaração que, primeiro, é emanada da palavra de Deus. Segundo, expressando sua vontade. E, em terceiro lugar, carregando sobre si o peso da autoridade divina. E em 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 20, nós temos a garantia de que ao emitirmos esta palavra divina, há um respaldo do trono. E este texto nos ajuda a entender isso. Leiamo-lo. Pois, tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós. Aleluia, para a glória de Deus. E na versão The Passion Translation, a tradução Paixão, leiamos: pois todas as promessas de Deus encontram nele o sim de realização. E quando o seu sim e o nosso amém ascendem a Deus, trazemos-lhe glória. Aqui está o espírito profético. Glória a Deus. Deus libera a palavra. É o sim de Deus. Eu digo amém na terra. Meu amém se encontra com o sim de Deus, e nisto ele é glorificado e a sua palavra é executada. Os decretos são uma ferramenta pela qual as verdades do reino celestial expressas na palavra de Deus se manifestam no reino natural, tornando-se nossa realidade diária. Alguns exemplos. Só vamos citar alguns exemplos. Decretamos a cura quando estamos doentes. Onde encontramos o respaldo? Está em um dos versículos. Mediante suas feridas, fomos sarados. Mais um, leiamos 1 de Pedro 2,24. E levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, por intermédio das suas feridas fostes. Então, eu estou doente, alguém está doente, eu vou decretar cura. Quando eu tomo esta palavra, que é a promessa, e digo amém a esta promessa, eu estou liberando poder espiritual para que haja uma manifestação, porque ela expressa a palavra de Deus, ela é respaldada pela palavra de Deus. Decretamos provisão e abundância quando estamos em necessidade. Eu estou em alguma necessidade, minha família, minha nação, meu vizinho, alguém por quem eu vou interceder. Eu tomo então uma palavra e a transformo numa declaração, num decreto profético. Leiamos Filipenses 4,19. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo. É claro que eu posso expandir isso, falarei disso daqui a pouco, mas aqui apenas ilustrando a declaração que fizemos. Na TPT, leiamos: estou convencido de que meu Deus irá satisfazer plenamente todas as vossas necessidades, pois vi as abundantes riquezas da glória reveladas a mim por meio do ungido Jesus Cristo. Aleluia! 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 Então não importa o que bate na minha porta, a falta, eu entro no mundo espiritual, e trago a promessa, proclamo-a, decreto-a, e ela tem força de lei, para que seja executada na minha vida. Outro exemplo, decretamos paz, quando há turbulência, meu coração anda em turbulência, ô nação, Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Claro que cada uma destes assuntos poderíamos trazer inúmeros versículos, mas apenas aqui para dar-lhe um exemplo.
Decretamos confiança quando estamos em temor. Salmo 108, 6, leia. Yahvé está comigo, não temerei. O que me pode fazer o homem? Bate um tremorzinho por causa de uma notícia, de uma enfermidade, de um desemprego, sei lá do que. Aí você se levanta, Yahvé está comigo, oh, aleluia! Yahvé comigo é maioria, Yahvé comigo é poderoso, Yahvé o Criador dos céus, da terra, onipotente, dono da prata, do ouro, Senhor absoluto, Ele está comigo. Que eu vou temer o quê? Não há o que temer. Então, quando eu emito esses decretos, o meu coração é fortalecido. O que ocorre? Eu estou trazendo a jurisdição do céu para a terra, para uma necessidade presente através do decreto profético. Leia, por favor, esta declaração. Os decretos são uma ferramenta para cumprir as palavras. Jesus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Os decretos manifestam o céu na terra. Amém? Na versão Paixão, leia, manifesta teu reino e faz com que todos os teus propósitos sejam cumpridos na terra, assim como são cumpridos no céu. Você vai dizer, ô Baunice, por que você traz outras traduções? Porque você às vezes se acostumou tanto com aquela que você lê todos os dias que não presta mais atenção. Aí de repente, quando vemos novas nuances, uau! A palavra é rica, não existem palavras que possam traduzir a profundidade de cada declaração divina. Por isso precisamos do Espírito para iluminar o nosso entendimento. Então, queridos, decretar a palavra de Deus, o que equivale a dizer sua vontade, é como podemos efetivamente, leia o que está em amarelo, atirar flechas proféticas nos céus para fazer recuar as tropas demoníacas. Louvado seja Deus. Aleluia. Palavras proféticas são palavras oficiais que as Escrituras dizem que faríamos bem em prestar atenção. Lemos a recomendação do apóstolo Pedro sobre isso. 2 de Pedro 1,19. E temos muito firme as palavras dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Palavras dos profetas, as palavras proféticas. Eu devo estar atenta ao que Deus está falando por boca dos profetas. Por isso nós começamos o culto hoje aqui atentando para o que os profetas estão falando. Toda a nossa primeira parte do culto aqui foi centrada em prestar atenção o que Deus está trazendo através dos seus profetas, de diferentes lugares, lá da Costa Rica, lá de São Paulo, aqui em Brasília, apóstola Raquel, profetas de Deus da nossa geração, atentar. E na versão The Passion Translation, muito interessante a modo como está colocada esta versão, leiamos, e assim recebemos a palavra profética. Qual é a palavra profética? A mensagem escrita dos profetas, tornada mais confiável e totalmente validada pela voz confirmadora de Deus no monte da transfiguração. Aleluia! Aleluia! Continuareis vos saindo bem. Continuamos, leiamos. E continuareis vos saindo bem, se permanecerdes focados nela. Pois esta mensagem profética é como uma luz penetrante que brilha em um lugar sombrio até o amanhecer de um novo dia, quando a estrela da manhã se eleva em seus corações.
Uau! Arrebatador. Amém? A guisa de introdução, fazendo o link da semana passada. E agora? Como fazer decretos proféticos? Como eu posso escrever os decretos? Como eu posso liberar os decretos proféticos? Vamos dar alguns passos. E o primeiro é este, leia. Assuma sua identidade, posicionando-se em seu status real. Primeira coisa para você entrar nessa corrente profética, e começar a usar os seus lábios e liberar os oráculos de Deus, primeiro você precisa assumir que você é um sacerdote real. Porque decreto é uma ordem real, tem a ver com rei, tem a ver com autoridade. O ponto de partida para fazer um decreto profético é reconhecer que você é um filho, que você é uma filha do Rei dos Reis. Para fazer uma declaração cheia de fé, você precisa ter a consciência, assimilar a quem eu pertenço. Eu venho da parte do Rei dos Reis. Sou um emissário real. Amém? É necessário ter essa identidade para que você possa emitir decretos com ousadia a partir de quem você se tornou em Cristo. Glória a Deus. Romanos 8, 29 e 30, leiamos. Pois Ele sabia tudo sobre nós, antes de nascermos, e Ele nos destinou desde o início a compartilhar a semelhança do Seu Filho. Diz a versão comum, para isso nos predestinou, para sermos conforme a imagem do Seu Filho. Aqui nesta versão mais explícita, Deus sabia de tudo antes e nos destinou o quê? Para que eu compartilhe a semelhança de Jesus. Estou falando da minha identidade nele. Ser cristão é ser a reprodução de Jesus em seu caráter, na sua missão. Para isso Ele me predestinou que eu seja como Ele, a sua semelhança. Prosseguindo juntos, isso significa que o Filho é o mais velho, o Filho Jesus, é o mais velho de uma vasta família de irmãos e irmãs que se tornarão iguais a Ele, tendo determinado de antemão o nosso destino. Ele nos chamou para si mesmo e transferiu sua perfeita justiça para todos que Ele chamou, e aqueles que possuem a sua perfeita justiça, Ele co-glorificou com Seu Filho. Este texto descreve bem nossa identidade real. Para isso Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do Seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Apenas o primeiro, gerados pelo mesmo Pai, portadores do DNA de Jesus. Eu tenho que me revestir dessa consciência. Eu nasci de novo, eu sou filho do Deus vivo, sou regenerado pelo sangue do Cordeiro, sou a extensão de Jesus na terra, estou revestido do Espírito Santo, sou a boca de Deus na terra, a palavra procede da boca de Deus do trono, mas sou eu quem a verbalizo, sou eu quem dou voz a esta palavra, porque se a palavra não tiver uma voz, ela não se manifesta. Então eu preciso estar dominado dessa consciência para começar a emitir os decretos. Aleluia. Segundo, descubra o que está no coração do Pai. Diga segundo. Descubra o que está no coração do Pai. Qual é o seu propósito? Porque eu sou enviado. Eu não vou emitir decretos saídos da minha cabeça. Não, senhores.
O que eu vou decretar, o decreto profético, nada tem a ver com a vontade ou o conceito dos homens, tem a ver com os propósitos de Deus, com as intenções de Deus, com as visões de Deus, com a palavra de Deus. Então eu preciso, através da minha intimidade com Ele, com o Espírito Santo e a sua palavra, saber o que está no coração do Pai. Jesus disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só podemos fazer orações proféticas a partir do que nós ouvimos nosso Pai dizer. Como é que o Pai vai me dizer? Através do seu Espírito que em nós habita. Ele nos leva a uma palavra. Começamos aqui com o decreto: tuas eiras se encherão de trigo. Temos ali sobre o altar os elementos que nos lembram o decreto. Como é que começamos a emitir esse decreto desde dezembro de 92? Porque reunidos em oração e jejum, Deus nos deu essa palavra com a ordem: decreta. Na realidade, quando Deus disse isso, eu fiquei pensando: decreta? Eu não estava habituado a nem sequer usar o termo decreta. Esse é um decreto, não é? Raquel vai lembrar aqui, né? Ok, a gente não entende, mas quem está no Espírito, abra a boca e fala. Se Deus quiser dar uma explicação, tudo bem. Se não quiser, não dá. Ele é soberano, e daí um dia a gente vai entender. Na realidade, eu levei um tempinho para poder entender. Mas começamos a decretar, e estamos decretando, Hoje mesmo eu fiquei pensando, porque eu estava ali orando e me veio no Espírito. Não, hoje eu vou começar aqui intercedendo. Aí vem com essas questões todas aqui no Espírito, falando ali. Não, vou começar intercedendo e vou já pedir para cantar o decreto. Tuas eiras se encherão de trigo e depois vamos encher o céu, Jesus. E eu pensei, interessante, quando Deus nos deu esse decreto, que começamos a profetizar, a palavra de Deus entra em cada casa. Tuas eiras se encherão de trigo. O que é o trigo? É a palavra. E quem é a palavra? Uma pessoa. Jesus é a palavra. Então, quando eu estou decretando: Brasil, tuas eiras se encherão de trigo, o que é que eu estou dizendo? Jesus, que é a palavra viva, entrará em cada casa. Milhões e milhões de brasileiros encontrarão a palavra viva, Jesus, e se tornarão seus filhos. E eu pensei, daquele dia, quando Deus começa a nos mobilizar, e depois levanta os intercessores, para profetizar, 10 mil intercessores, aliançados conosco, por 7 anos, cada um dando um dia por semana de jejum, para profetizar este versículo: decreta, 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 e canta, canta, canta. Quantos crentes tinha nesse país? E quantos crentes tem hoje? Uau! Que diferença! Quantos milhões entraram no reino enquanto estamos profetizando? Por quê? Porque ouvimos o que o Pai fala. Ouvimos o Pai, abrimos a boca e somos o eco da sua voz aqui na terra. Aleluia! Então descubra o que está no coração do Pai. Como é isso? A gente está na adoração. Olha a experiência da apóstola Raquel. Ela diz: estou adorando. Estou adorando. E de repente você está adorando, começa a ter visões de Deus, e ouve uma palavra, às vezes é uma só palavra: o Brasil está em perigo, ore. Ponto, não precisa mais, você já sabe o resto. O Brasil está em perigo, ore. Você está adorando, Deus traz uma palavra enquanto você adora. Às vezes um versículo, ou às vezes é só uma palavrinha, mas você já atrela a um texto da palavra expressa ou em princípio, e você abre a boca. Aleluia! Isso vem do nosso relacionamento íntimo e na sensibilidade. Leia, por favor, essa declaração. Isso vem
de um relacionamento íntimo com Deus e da sensibilidade ao Espírito Santo. Você vai treinando o seu espírito. Quando você fica orando em língua, tá? Por exemplo, aqui eu disse, ora em língua. Gente, não seja um espectador de oração. Está aqui uma pessoa orando, chamando fogo do céu, você está aí. Ah, meu Pai, a prova de fogo santo, tem misericórdia. Nada toca. Envolva-se. Guerrei. Ora em línguas. Tempo todo, tempo todo, tempo todo. Estou envolvido. Por quê? Estou aqui no Espírito. Um está orando em português. Você vai em línguas concordando. Um entra em dores de parto, gemidos inexprimíveis. Você orando em línguas. É igual a parteira. Está ali um com dor de parto, a parteira fica assistindo. Você ora em línguas. Você é o parteiro, a parteira. Para estar ali orando em línguas, para que o filho da intercessão nasça. Ninguém pode ser espectador. Hoje é dia de dar o grito no arraial. Desperta a igreja à intercessão profética. Desperta a igreja aos decretos proféticos. Desperta a igreja à proclamação profética. Desenferruja essa boca. Sensibiliza esse coração. Tira a calosidade da alma e deixa o calor do Espírito aquecer seu mundo interior para se envolver com a atmosfera do trono, para mudar essa nação aqui embaixo. Eu tenho que trazer lá de cima o que é preciso aqui para a terra. Posso ouvir um amém nessa igreja? Amém. Tem crente aqui? Ok, depois de compreender o que está na mente de Deus, você tem autoridade de fazer o decreto profético. Você dá voz. Terceiro lugar, alinhe sua visão com o que está estabelecido nas Escrituras. Tudo que Deus revela está na Bíblia. Ele dá uma palavra, vamos lá, cavar na Bíblia. Vocês viram aqui o que eu li a palavra do apóstolo Rina, logo a seguir ele está, o texto todinho de Josué. Josué não, o texto todinho de Gideão, de Juízes, dos 300, vai lá, vamos à Bíblia. Porque Deus traz a nós coisas que ocorreram na palavra com uma nova luz e com uma aplicação para uma situação presente. Na nossa vida ou na vida da nação. Então alinhe sua visão com as Escrituras. Salmo 119, 89 diz, leia, Yahvé, tua palavra está firmada para sempre nos céus. Aleluia. E como Jesus demonstrou através das palavras, escrito está. As palavras de Deus podem ser as mais poderosas, as mais autoritárias e as mais vivificantes que nós falamos. Amém? Tomamos estas palavras alinhadas à palavra de Deus e elas são vida, elas liberam poder, autoridade. A palavra de Deus tem autoridade. Já tem. E quando você envolve a percepção sobre a intenção de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus, com as Escrituras, leia o fim da frase, seu decreto profético será ainda mais poderoso. Amém. Vocês viram aqui a apóstola Raquel, quando começou a orar, o que ela fez? Pegou o quê? A palavra. Porque você vai liberar um decreto profético, unindo a intenção de Deus com a palavra, esse decreto ainda é mais poderoso. Aleluia. Em quarto lugar, aprenda que o decreto profético não é uma fórmula.
Quando estávamos definindo o decreto, na semana passada, já dissemos, gente, não é uma fórmula. Não é porque você diz decreto, declaro. Não tem nada a ver com isso. Não é uma fórmula. O decreto vem de uma posição em Cristo. Efésios 2:6, leiamos. Ele nos ressuscitou com Cristo, o exaltado, e subimos com Ele para a perfeição e autoridade gloriosas do reino celestial, pois agora estamos co-assentados como um, aleluia, com Cristo. Não é uma fórmula. O que Deus faz lá no início? Ele só diz, haja, e houve. Como é que Jesus agiu? Mar, aquieta-te, mão, endireita-te. São decretos proféticos. Então não é uma fórmula. É a posição a partir de onde? A autoridade da qual estou investido. Temos ali o presidente da República. Às vezes você tem um presidente da República mais polido, outro menos polido. Mas se um fala meio português errado, o outro certinho, um é filósofo, não importa. A palavra de um, maldita ou bendita, tem força. Porque o que determina não é o jeito de falar, é o quê? A autoridade da qual está revestido. Assim também nós. Cada um de nós tem seu jeito, ou seu jeitão. Mas é a sua posição. Onde eu estou? Aleluia, assentado com Cristo. Eu gosto dessa versão. Estou co-assentado, como um. Como um. Estou com Cristo, sentado com Ele, junto com Ele, unido com Ele. Meus pés estão na terra, mas a minha cabeça está no céu. Eu estou numa posição de autoridade. Tudo mais está aqui por baixo. Eu falo de uma posição superior em Cristo. Amém, queridos? Então coloque isso no seu coração. Não é uma fórmula, é uma posição. E ainda outro texto, também nesta versão TPT, leiamos-la. A ressurreição de Cristo também é a vossa ressurreição. É por isso que deveis ansiar por tudo que está acima, pois é onde Cristo está sentado no lugar de todo poder, honra e autoridade. Sim, deleitai-vos com todos os tesouros do reino celestial e enchei vossos pensamentos com as realidades espirituais e não com as distrações do reino natural. Verso 3, vossa crucificação com Cristo cortou o vínculo com esta vida. E agora vossa verdadeira vida está escondida em Deus, em Cristo. Glória a Deus, dê um glória gostoso. Aleluia! Veja só, vossa verdadeira vida, que ocorreu com a minha vida velha, foi cortada. Cortou o vínculo. Aleluia! Eu não tenho mais vínculo com a vida velha do pecado. Eu vivo agora em Deus, em Cristo. Esta é a minha posição. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Glória a Deus. Em quinto lugar, use o nome de Jesus. Ele é a chave da autoridade. Louvado seja Deus. Cada país tem seus embaixadores nas nações da terra. Aquilo que o embaixador fala, ele fala em nome de quem? Do seu país. Ele representa o presidente. O nome de Jesus, o reino é dele, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Ele está entronizado, excelso. E nós vamos em seu nome. A autoridade
que me respalda, vem dele, sou enviado. Falo em seu nome, ele me deu o poder de procuração. Oh, que maravilha! Ele me deu poder de procuração para agir em seu nome, para trazer a ordem a este planeta. Foi para isso que Deus colocou o homem aqui, para trazer a jurisdição do céu para a terra, que a tua vontade se estabeleça aqui na terra do jeito que ela está estabelecida no céu. Então Deus precisa de um canal que tem domínio, que tem acesso a essa jurisdição celestial, através do Espírito Santo, para trazer para esta jurisdição terrena. O nome de Jesus nos reveste de toda a autoridade. Mateus 28, 18, que todos conhecem tão bem, e chegando Jesus falou-lhes dizendo: toda a autoridade me é dada no céu e na terra. Aleluia. Não exercemos a autoridade do reino em nosso próprio nome, mas no nome de Jesus. Toda a autoridade foi dada a Jesus, e Ele agora nos envia com uma comissão e uma autoridade delegada. Em sexto lugar, veja a manifestação do decreto com os olhos da fé. Foque-se na visão, diga, foque-se na visão. Ok, você entendeu quem você é em Cristo, você captou o que está no coração de Deus, você alinhou sua visão, a visão das Escrituras, você entende a sua posição em Cristo, você se apodera do nome de Jesus. Agora, veja a manifestação. Aqui são os olhos da fé. Veja as coisas acontecendo, não com os olhos humanos. Você vê melhor de olhos fechados, sabia? Comece a visualizar a manifestação do decreto que você está emitindo. Você está decretando cura para você, cura para alguém. Comece a ver a cura se manifestando. Você está decretando: Brasil, tuas eiras se encherão de trigo. Visualize a palavra penetrar. Aleluia. Quantas vezes naquela cave de oração em São José, com aqueles mapas espalhados no chão, com os pés descalços. Eu estou entrando no Acre, eu estou entrando no Amazonas. Vamos entrando, estamos vendo, estou entrando no mundo espiritual. Veja com os olhos da fé. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Leiamos. Agora, a fé traz nossas esperanças à realidade. Para aí, eu sei que vocês nunca leram nessa tradução, até porque foi eu que traduzi, né? Traduzi? Não, eu estou traduzindo a versão, TPT, né? Então não tem português. Então você presta atenção às nuances dos destaques da tradução. Traz nossas esperanças à realidade. A fé traz a minha esperança à realidade. Isso se torna o fundamento necessário para adquirir as coisas pelas quais ansiamos. É toda evidência necessária para provar o que ainda não é visto. Tudo o que é necessário é a fé, para que eu possa provar o que ainda estes olhos físicos não podem ver. Agora a fé, verso 3. A fé, leia, nos capacita a ver que o universo foi criado e maravilhosamente coordenado pelo poder das palavras de Deus. Ele falou e o reino invisível deu à luz tudo o que é visto. Como vamos agir? Do mesmo modo. Vamos falar a palavra de Deus.
Vamos trazer do reino invisível suas promessas. E essas palavras proféticas darão a luz ao que veremos. Saiba que com as palavras da sua boca, os recursos do reino estão sendo liberados e as circunstâncias terrenas estão se alinhando. Em sétimo lugar, emita seu decreto, ousadia e fé. Aleluia! Depois desse espaço, você está pronto para abrir a boca. Verbalize o que quer ver manifesto. Lembro daquilo que eu sempre digo: nunca verbalize o que não quer ver manifesto. Agora chegou a hora de dizer: verbalize o que você quer ver manifesto. E voltamos ao versículo com o qual abrimos esta reflexão. Vamos, Jó 22, 28. Também decretarás uma coisa, e ela te será estabelecida, e a luz brilhará sobre os seus caminhos. Quando você tem uma visão profética sobre uma situação, pode fazer parceria com Deus e liberar seus propósitos. Então vá em frente, faça a declaração celestial, seu decreto profético em nome de Jesus, e observe o que é que vai acontecer. Em 2 aos Coríntios, voltando agora, leiamos: pois todas as promessas de Deus encontram nele o sim de realização, e quando o seu sim, nosso amém, ascende a Deus, trazemos-lhe glória, conforme vimos há pouco. Verso 19, Jesus Cristo é o Filho de Deus, e Ele foi quem Timóteo, Silas e eu vos pregamos. E Ele nunca foi um sim e um não. Ele sempre foi e sempre será para nós um retumbante sim. Aleluia! Portanto, sintetizando em poucas palavras, primeira coisa, você vai se centrar na sua identidade, você é real. Segundo, no propósito de Deus, isto é, conhecer sua vontade. Terceiro, alinhar sua visão às Escrituras. Quarto, entender a sua posição de autoridade, você está sentado com Cristo. Depois, sexto, você vai usar o nome de Jesus, você vai visualizar em fé e vai abrir a boca e emitir o decreto. Estes 7 pontos em apenas 7 palavras. Primeiro, diga: identidade. Quem você é? Segundo, propósito de quem? Terceiro, visão de quê? A fé. Quarto, qual é a sua posição? Assentado com Cristo. O nome, que nome? O de Jesus. Que você vai fazer com o que vai falar? Ver, visualizar pela fé. E então abre a boca e emite, coloque-se de pé, porque agora é a sua hora de decretar. Aleluia! Vamos emitir alguns decretos sobre você mesmo, só para mostrar a você. Podíamos trazer um versículo atrás do outro, mas vamos agora praticar, decretando sobre a sua própria vida, e faça isso com fé. Decreto e declaro que não serei derrotado. Decreto e declaro que sou um vencedor em Cristo Jesus. Decreto e declaro que hoje tenho vitória sobre o meu passado. Decreto e declaro que quando o inimigo vier comer minha carne, ele tropeçará e cairá. Decreto e declaro que ando no amor de Cristo e abençoo aqueles que me amaldiçoam,
em nome de Jesus. Decreto e declaro que tenho toda a armadura de Deus sobre mim. Decreto e declaro que sou ungido, escolhido e chamado pelo Senhor. Decreto e declaro que toda barreira ilegal, impedimento, restrição e limitação é quebrada em nome de Jesus. Decreto e declaro que tenho toda a armadura de Deus sobre mim. Decreto e declaro que sou ungido, escolhido e chamado pelo Senhor. Decreto e declaro ser lento em falar e pronto para ouvir. Decreto e declaro que minha família, finanças, relacionamentos, amizades, propriedades e bens estão protegidos em nome de Jesus. Decreto e declaro que em todas as coisas sou mais do que vencedor. Aleluia! Minha boca é profética e eu vou profetizar. Levante as suas mãos. Pai, desça agora sobre o teu povo um revestimento sobrenatural do teu Espírito, para ativar o Espírito Santo que habita em cada um. Que cada espírito humano recriado seja agora ativado pelo poder do teu Espírito. Tira o véu dos olhos, traz o Espírito de revelação, caiam as escamas, para que cada um hoje comece a se ver em Cristo, assumir a sua posição real na tua presença, entrar no novo nível de intimidade com o teu Espírito e com a tua palavra, para que todos nós sejamos na realidade uma igreja profética, para cumprir o nosso chamado, a nossa vocação de ser tua boca, de usar os decretos proféticos para trazer teus propósitos e tua vontade para a nossa nação, para a nossa vida pessoal, para a vida da nossa família, e que na unidade do Espírito estejamos com uma só voz, afinadas a ti, ao que tu falas através do teu Espírito em nós, e respaldados pela tua palavra, e a ti somente honra, glória, louvor e ações de graças. Aleluia! Dê um grito de aleluia! 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 Levante as mãos, receba a bênção. Que a graça, inaudita graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tornou seus irmãos, seus redimidos, sua própria noiva. Oh, graça inaudita, o amor indizível do nosso Deus e Pai, que nos adotou como filhos. Que amor, tão grande amor, que a doce presença, e comunhão do Santo Espírito que veio morar em nós, Divino Consolador. Sim, que a graça, o amor e a comunhão do Deus triuno montem guarda do mundo do nosso pensar, do nosso sentir e do nosso querer, até que nos vejamos em plenitude, mergulhados nele, como seus canais e sua voz, para trazer os seus propósitos divinos à realidade da nossa própria vida, da nossa família e da nossa nação. E ao Deus triuno seja honra,
glória, louvor e ações de graças para todos sempre. Amém, amém e amém. Aleluia! Abraça o seu irmão e diga: profetize.